Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, para você e para sua casa, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja conosco, em meio a toda tribulação. E hoje nós vamos falar acerca de um sentimento importante. Vamos nós para o 11º dia, dos 40 dias de amor. Hoje é 26/8, quinta-feira. Vamos pensar acerca de os sentimentos são importantes. Quando nós olhamos para a vida, para o ministério de Jesus, muitas coisas nos deixam intrigados. Milagres, o temperamento, a maneira que Jesus se comportava, muitas coisas nos deixam bem intrigados. Mas tem um fato especial na caminhada de Jesus, que talvez seja o ápice. Jesus estava com seus discípulos, e chega a notícia de que seu amigo Lázaro estava passando mal em Betânia. Chega a notícia de que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo, e as irmãs de Lázaro tinham mandado avisar Jesus. E Jesus era um amigo de Lázaro. A casa de Lázaro, a casa de Betânia, lá em Betânia, a casa de Marta e de Maria, era uma casa que Jesus sempre se retirava para estar ali. Então, aparentemente, Jesus amava demais aquelas pessoas. E o que nos intriga de fato, e o que chama a nossa atenção de fato, olhando para a luz dessa história, é porque Jesus demorou tanto para ir socorrer um amigo. Já que Jesus amava Lázaro, por que Jesus demora tanto? Já que Jesus tinha tanto amor para aquela família, por que Jesus não socorreu antes? Por que Jesus não foi antes? O texto vai dizer que Jesus fica ali ainda, por 2 dias, e depois que começa a caminhar a sentido a Betânia. Mas essa teoria de que Jesus não amava Lázaro, ela cai por terra quando Jesus chega aonde Lázaro estava. Quando Jesus chega, a Bíblia vai relatar que Jesus chora. Jesus chora. Então perceba que Jesus, ele amava Lázaro. E talvez a grande pergunta que ecoa nos nossos corações é: por que Jesus demorou tanto então? Por que Jesus demorou tanto? E quando Jesus chega ali, ele chega para mostrar o seu poder. Jesus amava Lázaro, mas ele precisava chegar ali para demonstrar o seu poder, porque aos olhos do homem, já não tinha mais o que fazer. E olhando para a história, que Jesus chega depois no 4º dia, e as irmãs de Lázaro falam: Senhor, o meu irmão já fede, meu irmão já está lá, não tem mais o que fazer. E percebam, irmãos, que Jesus chegando, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que ele ia colocar Lázaro de pé. Mas por que Jesus então não sorri? Sabe aquele momento em que as pessoas acham que algo vai acontecer, ou que a gente não sabe das coisas, e aí a gente sabe daquele sorrisinho assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Por que Jesus chora e não sorri? Porque Jesus, quando chega ali o 4º dia, Jesus não chega, abre um sorriso e fala assim: não, Marta, não, Maria, eu vou levantar meu amigo Lázaro. Eu demorei a chegar, mas eu vou levantar meu amigo Lázaro. Mas não, Jesus chega ali, e o texto vai dizer que Jesus chora. Talvez, aos nossos olhos, pensando: Jesus, talvez, por que Jesus chorou? Será que foi pela morte de Lázaro? Será que foi que Jesus sentiu a agonia de Marta e Maria, naquele momento, aquela aflição, e por isso Jesus chorou? Ou será que Jesus chorou pela morte de Lázaro mesmo? Por que será que Jesus chorou? Mas o que fica latente no meu e no seu coração é um Cristo que, mesmo com todo o poder, um Cristo que vai chegar ali para ressuscitar o seu amigo, e um Cristo que é transparente, um Cristo que chora, um Jesus que o sentimento para ele era importante. É um Jesus que ele é transparente com a sua fé, mas também com os seus sentimentos. Quando nós observamos alguns filmes feitos em Hollywood ou em outros segmentos, muitas das vezes eles apresentam um Cristo frio, um Cristo indiferente à dor das pessoas, um Cristo muito espiritual, um Cristo que faz um milagre aqui, faz um milagre ali, opera coisa aqui, mas um Cristo muito centrado, muito espiritual. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Cristo diferente. Marcos capítulo 1,
Versículo 40, versículo 42, vai dizer que Jesus tem compaixão de um leproso. Jesus sente a dor de um leproso. A gente consegue ver o registro em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus, ele fala com amor da cruz, ele está na cruz, mas ele fala com amor para a sua mãe. Jesus foi criado num contexto judaico. Quando você olha as escrituras, o contexto judaico, aquelas pessoas expressavam seus sentimentos. Aquelas pessoas, quando elas estavam tristes, elas rasgavam as suas vestes, elas choravam. Elas choravam. Porque elas entendiam, Jesus entendia que os sentimentos são importantes. Eles entendiam que aquilo que eles sentiam era importante. Jesus não é indiferente. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, ele vai nos relatar assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele orava, mas ele derramava lágrimas. Jesus, com o contexto que ele vivia, era muito importante a expressão dos seus sentimentos. Nós não podemos negar os nossos sentimentos. Jesus, ele explica, ele nos ensina que os nossos sentimentos são importantes, mas nós não podemos ser controlados pelos nossos sentimentos. O grande problema, às vezes, é que as pessoas têm sido controladas pelos seus sentimentos. Nós devemos expressar os sentimentos, nós devemos viver os nossos sentimentos, mas o nosso sentimento não pode nos controlar. Perceba que a sua história começa com Cristo tendo a notícia de que seu amigo Lázaro está muito enfermo, que seu amigo Lázaro passa por muita dificuldade. Mas o amor, o sentimento que Jesus tinha por Lázaro não controlou a sua vida. Ele não foi na hora, ele não foi naquele momento, porque Jesus, ele controlava os seus sentimentos, apesar de eles serem importantes. Os seus sentimentos não controlavam Jesus, porque quando nossos sentimentos nos controlam, quando o seu sentimento te controla, ele pode te levar por bons caminhos, mas ele também pode te levar por caminho de destruição. Nós temos que tomar cuidado. Os nossos sentimentos são importantes, muito importantes, mas a gente deve controlar eles. A gente tem que ter controle pelos nossos sentimentos. Às vezes alguém começa um namoro, e aquele namoro, a pessoa fala assim: não, mas esse namoro é tudo de Deus, é tudo que eu precisava, eu amo demais, esse namoro é maravilhoso. E no final está sendo espancado, está sendo espancada. No final esse namoro está levando a pessoa à destruição. Às vezes você começa um negócio, às vezes você começou um negócio pessoal seu, e aí você fala: não, eu estou sentindo que esse negócio vai dar certo, eu estou sentindo que o negócio vai decolar, e no final deu tudo errado. Uma troca de emprego, alguém que estava no emprego, estava bem, alguém que estava com sua vida estabilizada, e aí surgiu uma outra oportunidade, e aí a pessoa fala assim: rapaz, Deus abriu a porta para mim, essa porta foi Deus quem abriu. Mas na verdade eram só sentimentos que não foi bem controlado. Essa pessoa larga o trabalho, essa pessoa larga a posição que ela estava, e o final de tudo isso é uma vida muito pior do que aquela que vivia antes. Perceba que os nossos sentimentos são importantes, Jesus expressava eles, mas temos um grande desafio. Nós não podemos ser indiferentes aos nossos sentimentos, mas os nossos sentimentos não podem nos controlar. A gente tem que controlar os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, eles são muito importantes. Jesus, ele expressa isso quando ele chega na frente de Lázaro. Jesus, quando ele chega onde Lázaro estava, Jesus, ele chora. Jesus expressa ali toda a sua dor pela morte do seu amigo. Mas ele explica que a fé e a razão, elas precisam andarem juntos. Apesar de chegar no quarto dia, apesar de não ser impossível com aquilo que ele sentia, pelo amor que ele sentia por Lázaro,
Ele chega com todo o poder, com toda a sua glória, mas ele mostra que ele sentia, era importante o que ele sentia. Quero dizer para você, é muito importante expressarmos os nossos sentimentos, é muito importante fazer com que as pessoas, elas entendam aquilo que nós estamos sentindo, é salutar a gente colocar para fora aquilo que nós sentimos, mas o que não é saudável, é sermos controlados por esses sentimentos. E o que nós precisamos então? O que nós precisamos é olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajuda a controlar os meus sentimentos, pois os meus sentimentos têm me levado a tomar decisões erradas, os meus sentimentos têm me levado a fazer coisas que não são legais. E aí nós precisamos se estribar em cima da promessa de João 15, capítulo 5. Jesus fala assim: sem mim, nada podes fazer. Então eu quero dizer para você que com Jesus, nós vamos conseguir expressar os nossos sentimentos, dar valor aos nossos sentimentos, mas aprender a controlar eles, e não ser controlado pelos nossos sentimentos. Os sentimentos são importantes, muito importantes. Nós vamos falar amanhã acerca disso, dar continuidade acerca disso. Amanhã nós vamos falar: haja imediatamente, haja radicalmente. Vamos falar acerca disso amanhã, acerca do nosso sentimento. Mas por hoje eu quero orar por você, quero orar pelo seu coração, quero orar pelos seus sentimentos. Talvez você já tenha tomado decisões atrás de decisões erradas, por impulso daquilo que está sentindo. Que hoje seja o dia de você entregar os seus sentimentos para serem controlados pelo Espírito Santo, e a sua vida começar a ter um controle, e caminhar assim por uma vida de muito maior tranquilidade. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Coloque agora os seus sentimentos diante do Senhor, e ore junto comigo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, eu quero entregar ao Senhor as pessoas que nessa hora estão vivendo essa realidade, pessoas que já tomaram decisões erradas, impulsionadas pelos sentimentos, pessoas que começou um namoro, achou que ia dar certo, mas que no final, Senhor, no final foi sofrimento. Pessoas que começou um negócio, e no seu coração ia dar tudo certo, mas que no final, Pai, no final foi só problema. Oh Senhor, quero pedir ao Senhor, ajude essas pessoas a controlar os impulsos do seu coração. O Senhor amava Lázaro, o Senhor deixou transparecer isso com suas lágrimas, mas o Senhor fazia tudo na hora certa. Quero pedir ao Senhor, nos ajude essas pessoas a agir somente guiado pelo seu Espírito. Ó Pai, nos abençoa e nos dê força para que amanhã a gente possa falar sobre agir imediatamente, agir radicalmente em relação aos nossos sentimentos. Seja conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, pratique agora a sua devocional que aí vai aparecer, que Deus esteja contigo, a paz do Senhor.